1999. Disposições preliminares. Esta lei, o artigo 1º, fala assim: esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, o que é que a gente entende aqui? Que essa lei ela vai falar do processo administrativo, mas não é em qualquer âmbito, é no âmbito federal, da administração federal, tanto direta quanto indireta. Quando nós falamos da administração direta, federal, nós estamos falando da União. E indireta tem as autarquias federais, fundações públicas federais. Se você tem dúvidas sobre o que é administração direta e administração indireta, dê uma pesquisadinha, dê uma estudadinha que você vai conseguir entender bem essa divisão. Que o objetivo aqui é ser rápido e direto no estudo dessa lei. E ela visa aqui a proteção dos direitos dos administrados e também o melhor cumprimento dos fins da administração. Essa lei, além de se aplicar à administração pública, o poder executivo, quando nós falamos de administração, estamos falando do poder executivo federal, ele também vai se aplicar aqui aos poderes legislativo e judiciário da União, ou seja, o poder legislativo e o poder judiciário federal, STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e TRF, tudo que for federal, a lei 9784 pode se aplicar, ok? Mas desde que esteja no desempenho da função administrativa. Como isso? Como é que isso acontece? Preste atenção. O Poder Executivo tem como função principal, função chamada função típica, a administração. Eles administram. O Poder Legislativo, legislar, criar lei. E o Poder Judiciário, julgar. Essas são as funções chamadas típicas. Mas o Poder Legislativo e o Poder Judiciário têm como função atípica a função administrativa. E é no momento que eles estão atuando com a função administrativa que essa lei se aplica ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário da União, ou seja, federal, beleza? Aqui no parágrafo 2º, traz 3 definições muito importantes. O conceito de órgão público, que fala a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta da estrutura da administração indireta. Um órgão público, ele não tem personalidade jurídica, ou seja, ele é dependente do ente que ele está ligado. Por exemplo, o órgão ministério, os ministérios são dependentes, não tem, por exemplo, recurso financeiro próprio, eles estão ligados, os ministérios estão ligados à presidência, ok? Da República, que a presidência da República é quem vai gerir ali, vai comandar os ministérios. Já uma entidade é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Por exemplo, quando a União cria uma autarquia, a autarquia tem personalidade jurídica, ou seja, ela não está subordinada à União. Ela tem liberdade, ela tem seu próprio orçamento financeiro, entendeu? Então, a principal diferença aqui é que o órgão não tem personalidade jurídica, o órgão público, e a entidade tem personalidade jurídica, beleza? E a autoridade é o servidor ou agente dotado do poder de decisão, que é tranquilo de entender, Então, também, se você tem dúvidas sobre a diferença de órgão e entidade, é muito interessante você dar uma pesquisada sobre essa diferença, ok? Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, aqui são os princípios que a administração pública deve obedecer. Legalidade, as coisas têm que estar dentro da lei. Finalidade da administração é o interesse público. As decisões da administração devem ser motivadas, tem que ser razoável, tem que ser proporcional, tem que ser uma decisão moral, tem que dar oportunidade de ampla defesa e contraditório, precisa existir uma segurança jurídica. O objetivo final é o interesse público e tem que ser feita com eficiência. Então, esses são os princípios da administração que estão aqui sendo abrangidos nessa lei. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios: atuação conforme a lei e o direito, atendimento a fins de interesse geral. Se aqui vier fins de interesse individual, está errado. Fins de interesse geral. Vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei. Então, a administração não pode renunciar total ou parcialmente os seus poderes e suas competências. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Então, o objetivo é que o atendimento seja objetivo, mas não para enaltecer alguém, ok? É vedada a promoção pessoal. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Divulgação oficial dos atos administrativos. Isso aqui, inclusive, é o princípio da publicidade, que está aqui. Os atos da administração devem ser públicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo prevista na Constituição. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Tem que motivar a decisão. Por que a decisão foi tomada desse modo? Onde é que essa decisão está amparada na lei? Tem que dizer.
Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Tem que seguir as formalidades, né? Como a lei manda que seja feito. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Então, a decisão não precisa ser algo com explicação muito complexa. A ideia é que seja simples, mas suficiente para propiciar adequado grau de certeza, ok? Garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas, a interpretação de recursos, a interposição de recursos, né? Direito à comunicação, alegações finais, produção de provas, que aquele que está sendo acusado no processo administrativo pode produzir, tem direito a recorrer também, né? Interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Proibição de cobrança de despesas processuais. É proibido cobrar despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei, ok? Então, um detalhe interessante sobre o processo administrativo: não pode ser cobrado aí despesas processuais como regra, salvo aquelas que já estão na lei. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados, ou seja, o processo administrativo pode ocorrer de ofício. A própria administração pode iniciar o processo. Interposição da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, se existe uma nova interpretação, essa nova interpretação não pode atingir fatos que foram praticados anteriormente a ela, ok? Tem que ser um fato praticado a partir dessa nova interpretação, beleza? Então, aqui temos o primeiro capítulo, que é justamente as disposições gerais. Vamos agora ao capítulo 2, dos direitos dos administrados. O artigo 3º fala o seguinte: o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Ele precisa ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício dos seus direitos e o cumprimento das suas obrigações. A ideia não é atrapalhar o administrado, né? No seu processo ali. Ele tem direito de ser tratado com respeito. Ter ciência da tramitação do processo administrativo e que ter a condição do interessado. Ter vista aos autos, ele pode ver os autos do processo, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Então, se vier alguma questão dizendo que o administrado não pode ter vista dos processos, então você vai botar como falso. Ele pode ter vistas, obter cópias e ter informações, conhecer, né, sobre as decisões proferidas. Ele também pode formular alegações, apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. E eles também podem se fazer assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. No direito penal, o direito penal diz que não pode um réu ser julgado ali, processado sem um advogado. Mas no processo administrativo, veja que o advogado é facultativo, não é obrigado você ter um advogado, salvo quando tiver uma lei que diga que naquele caso é obrigado que você tenha um advogado, beleza? Agora vamos para o capítulo 3, dos deveres do administrado. Dos deveres do administrado. São deveres do administrado, sem prejuízo de outros, né? Expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Aqui no capítulo 5 fala do início do processo. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício, ou seja, a própria administração inicia o processo, ou a pedido do interessado. O interessado pode solicitar a abertura de um processo. O requerimento inicial do interessado, salvo nos casos em que for emitida a solicitação oral, deve ser por escrito e conter os seguintes dados. Então, em regra, o requerimento inicial do interessado para a abertura do processo administrativo deve ser escrito, salvo em algum caso que seja admitida ali a solicitação oral. Então, tem que ter escrito isso, tem que ter uma lei que permita a solicitação oral, mas em regra deve ser por escrito, ok? E o que é que deve conter? O órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, a identificação do interessado, nome do interessado, né? Ou de quem represente, o domicílio do requerente, daquele que está requerendo, ou local para o recebimento de comunicações, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos. Então, veja, ele tem que dizer qual é o órgão que ele está dirigindo, tem que dizer a identificação do interessado, ok? Ou de quem o represente, né? Quem estiver representando o interessado, o domicílio do requerente, daquele que está requerendo a abertura, o início do processo, e o local, né, para recebimento das comunicações, das intimações e tal. Formulação do pedido. Qual é o pedido? Eu quero
que seja aberto um processo por isso, com a exposição dos fatos e dos seus fundamentos, ok? E a data e assinatura do requerente ou do seu representante. Então, para dar início a um processo, pode ser de ofício ou a pedido, deve ser, em regra, por escrito, mas pode ocorrer, em algum caso, de ter uma exceção de uma solicitação oral. Deve ter o órgão a que se dirige, deve ter a identificação do interessado ou de quem o represente, o domicílio do requerente ou local de recebimento das comunicações, a formulação do pedido com a exposição dos fatos e seus fundamentos, a data e assinatura do requerente ou do seu representante. É vedada à administração a recusa imotivada de documentos. Então, a administração não pode recusar de forma imotivada os documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Se existir alguma falha no processo, o servidor ele tem a obrigação de dizer ao interessado o que ele precisa corrigir. Ok? Então, ele precisa corrigir tal coisa nesse documento, tal coisa nesse documento, esse documento precisa ser registrado, alguma coisa. Então, o servidor tem que orientar o interessado. Beleza? O artigo 7º aqui diz o seguinte: os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Então, a ideia é que o órgão ou entidade tenha formulários ali prontos, uniformizados, ok? Formulários ali sobre aquele assunto, para que a pessoa possa saber todos os detalhes sobre o que a solicitação dela. Então, preencha esse formulário com esses documentos, com essas informações, para que você possa ter acesso a tal informação, para que o processo seja iniciado. Artigo 8º, quanto aos pedidos de uma pluralidade interessada tiver conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um só requerimento. Então, se tem vários interessados formulando o mesmo pedido, tendo conteúdo e fundamento idêntico, eles poderão ser formulados, esses pedidos, né, em um único requerimento, salvo se a lei disser o contrário, né? Se a lei, salvo preceito legal em contrário, ou seja, se a lei falar o contrário. Agora no capítulo 5, vamos falar dos interessados. Nós vimos aqui no capítulo 4 que o início do processo pode se dar de ofício, ou seja, pela própria administração, ou a pedido do interessado. Mas quem seria o interessado? Bom, o interessado pode ser, tem aqui 4 incisos que falam sobre os interessados. 4 incisos. Primeiro, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que iniciou o processo. Ela pode ter iniciado como titular do direito, ou seja, o direito é para ela, ou no exercício do direito de representação, ou seja, ela está representando alguém que tem direito, que tem interesse no processo. Mas não é só quem inicia o processo que é chamado de interessado. O interessado também pode ser alguém que não iniciou o processo, mas tem direitos ou interesses que podem ser afetados pela decisão adotada. Então, se eu não iniciei o processo, mas eu estou vendo que a decisão tomada sobre aquele processo pode me afetar, então eu também sou interessado e eu posso interferir aí nesse processo, ok? Também pode ser as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Interesses coletivos é interesse de um grupo, ok? Interesse de um grupo de pessoas. Então, às vezes tem uma associação, uma organização ali que trata dos interesses daquele grupo de pessoas e, vendo aquele processo fluir ali, sabe que aquelas pessoas podem ser atingidas pela decisão e, desse modo, são também pessoas aí interessadas. E as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto aos direitos ou interesses difusos. Esses interesses difusos, eles são interesses que se aplicam a todos, ok? No geral, pessoas no geral, beleza? O artigo 10 diz assim: são capazes, para fins do processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvadas previsão especial em ato normativo próprio. Então, em regra, os maiores de 18 anos são os que estão capazes para o processo administrativo. Ressalvada aí previsão especial em ato normativo próprio. Se vier assim, são capazes para fim de processo administrativo os maiores de 18 anos, tá certo, ok? Tem uma ressalva, que são aqueles que têm previsão especial em ato normativo próprio. Agora a gente vai aqui para o capítulo 6, falar da competência. A competência ela é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvos no caso de delegação e avocação. Então a competência não pode ser renunciada pelo órgão ou pelo servidor que tem aquela competência, mas ela pode ser delegada para outro órgão ou pode ser avocada. A avocação é quando uma autoridade superior
toma para si uma competência de uma autoridade inferior. Para isso, tem que ter essa questão de hierarquia. Já na delegação, não é necessário essa hierarquia, como a gente vai ver aqui adiante. Veja aqui o que diz o artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, um órgão pode delegar a outro órgão a sua competência, mesmo que ele não seja hierarquicamente subordinado, ok? Agora, existem algumas competências que não podem ser delegadas, beleza? A gente vai ver agora. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação da competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes, ok? Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Isso cai demais, Preste atenção. Atos de caráter normativo não podem ser delegados, decisão de recurso administrativo não pode ser delegados e matérias de competência exclusivas do órgão ou autoridade não podem ser delegados. Bom, qual é que é mais difícil aqui de você lembrar? Uma decisão de recurso não pode delegar isso, é uma coisa muito importante. Uma competência exclusiva também não pode, é exclusiva. Só os atos de caráter normativo talvez seja um pouquinho mais difícil de lembrar. Mas como as outras duas ficam fáceis, é só lembrar disso. Não podem ser delegados atos de caráter normativo, decisão de recurso administrativo e competências exclusivas do órgão ou autoridade. Ok? O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Então, para você delegar uma competência para alguém, precisa que haja aí uma publicação no meio oficial. Precisa ter uma publicação no diário oficial ali. O ato de delegação especificará. Quando você delega, um órgão delega a sua matéria de competência para outro órgão, ele precisa especificar qual é a matéria, quais são os poderes que foram transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação, e também um recurso cabível, podendo conter alguma ressalva ali sobre a atribuição do delegado. Então, tem que delimitar bem qual é a matéria, quais são os poderes que eu estou transferindo, qual é a atuação que você vai ter, delegado. Qual é a delegada aqui, a pessoa que recebeu a delegação, né? Aí, qual é a duração? Quais são os objetivos? Quais são os recursos? Ok? E pode também impor aí alguma restrição a essa delegação, ok? O parágrafo 2º fala que o ato de delegação ele é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Ou seja, quem delegou pode revogar o ato de delegação a qualquer tempo. Talvez uma questão pode vir dizendo ali que não pode revogar a qualquer tempo. Mas assim, a delegação não pode ser revogada, está errado. Ela pode ser revogada e a qualquer tempo, ok? As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade. Ou seja, uma decisão que é tomada por um órgão ou uma autoridade delegante, ou seja, aquela autoridade que foi delegada, ela precisa dizer que ela recebeu essa delegação, recebeu essa competência de outro órgão, ok? Ela precisa mencionar explicitamente a qualidade de delegado, ok? E consideração editadas pelo delegado, beleza? Então, a autoridade que é o delegado, que recebeu a delegação, tem que informar explicitamente, deixar claro que ela recebeu essa delegação, ok? Que ela é uma autoridade delegada, beleza? Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação, que é tomar para si competência atribuída a um órgão ou uma autoridade hierarquicamente inferior. Só pode ocorrer em caráter excepcional ou por motivo relevante. Devidamente justificado também tem que ser temporário, ok? Isso é permitido a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Você não pode, imagine um órgão inferior querer avocar a competência de um órgão superior. Ele não pode. Tem que ser um órgão superior avocando a competência de um órgão inferior. Para isso, tem que ser um caráter excepcional e por motivo relevante, ok? E temporariamente, tem que ser temporariamente. E também tem que justificar, né? Os órgãos e entidades administrativos divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional
competente em matéria de interesse especial. Inexistindo competência específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Isso aqui eu já estou vendo uma questão na prova, hein? Dizendo assim, inexistindo a competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior suspeição. Não, de menor grau. Que impedimento é algo mais na cara. Competência específica, vai ser o seu chefe, subjetividade. Quem não pode, quem é impedido de atuar no processo, o servidor autoridade legal, que tem interesse direto ou indireto na matéria. Então ele não pode atuar. Ou que tenha o servidor autoridade que tenha participado ou venha a participar como perito, como testemunha ou como representante. Ou tais situações, ou seja, atuar como perito, testemunha ou representante, estejam relacionados com o seu cônjuge, companheiro, parentes afins até terceiro grau. Então, se o seu cônjuge é perito, não pode. Se o companheiro é perito ou testemunha, não pode. Se seu parente até o terceiro grau aí for representante, ele não pode também. É impedido. Beleza? Uma pessoa também que está litigando judicial ou administrativamente não pode atuar aí no processo administrativo, um servidor ou autoridade. O que é litigar? Ele está numa disputa judicial. Está numa disputa judicial administrativa com o interessado, ou com o cônjuge, ou com o companheiro. Nesse caso, não pode atuar aí no processo. A autoridade ou servidor que incorrer de impedimento, ela está impedida. Ela deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Ok? A omissão do dever é uma falta grave do dever de comunicar. Se ela não comunicar, isso é uma falta grave e tem aí consequências disciplinares. Mas pode ser também arguida, levantada, a suspeição da autoridade que tenha amizade íntima. Então, suspeição é quando tem amizade íntima ou inimizade notória com alguns dos interessados ou com seu cônjuge, companheiro, parente e afins até o terceiro grau. Afins aqui são parentes por afinidade, beleza? Até o terceiro grau. Então, nesses casos, o que é que existe? Existe aí uma suspeição, beleza? Eu briguei com a pessoa que é interessada no processo. Então, eu sou suspeito. Não posso atuar no processo porque eu sou suspeito. Beleza? Então, vamos agora. Forma, tempo, lugar dos atos do processo. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Aí o que é que a questão vai dizer lá? Que os atos do processo dependem de uma forma determinada, mas em regra eles não dependem de forma, a não ser quando a lei expressamente exigir. A lei dizer assim, o ato tem que ser desse jeito, dessa forma. Aí sim, aí ela vai exigir uma forma. Mas se a lei não diz nada, ele não depende de forma. O parágrafo 1º do artigo 22 fala que os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, que é a língua do Brasil aqui, português, né? Com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Então, só é necessário solicitar o reconhecimento de firma quando existir aí dúvida na autenticidade. Então, se não existe dúvida, então não precisa solicitar esse reconhecimento. Parágrafo 3 fala da autenticação dos documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. E o parágrafo 4 fala que o processo deverá ter 2 páginas numeradas sequencialmente ou suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. O artigo 23, os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitará o processo. Então, os atos do processo vão ocorrer nos dias úteis, no horário de funcionamento da repartição, né? Mas não sai. Parágrafo único. Serão concluídos, depois do horário normal, os atos iniciados, cujo o adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Então, se acabou o horário normal de funcionamento ali e você parar de praticar o ato que já foi iniciado e isso resultar em prejuízo ao curso regular do procedimento ou dano ao interessado ou à administração, então esses atos aí serão concluídos depois do horário normal de funcionamento, ok? Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participam devem ser praticados no prazo de 5 dias. Então, preste atenção, gente, isso aqui cai muito. Então, se não tiver nenhuma disposição específica, nenhuma lei diz nada, os atos do órgão ou autoridade devem ser praticados em 5 dias, salvo por motivo de força maior. O prazo previsto desse artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação, ok? Esses 5 dias podem chegar até 10 dias, mediante comprovada justificação. Não é por qualquer coisa, não. Tem que ser mediante comprovada justificação. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização. Então, aí a questão pode vir dizendo assim, que o ato do processo deve ser realizado obrigatoriamente na sede do órgão. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente, ok? Pode ser realizado em outro lugar. Para isso, o interessado
precisa ser cientificado, ou seja, informado. 10 da comunicação dos atos. O órgão competente, perante o qual tramita o processo administrativo, determinará a intimação do interessado para a ciência da decisão ou a efetivação de diligências. Então, o órgão interessado tem que intimar, o órgão competente tem que intimar o interessado para dar ciência da decisão. Olha, a decisão tomada foi essa, ou efetivar diligências, ok? A intimação deverá conter a identificação do intimado, com o nome do órgão ou a entidade administrativa, finalidade da administração, data, hora, local. Isso é óbvio, né? Em que deve comparecer. E se o intimado deve comparecer pessoalmente. Se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar aí por um advogado. Ok? A informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. Então, vai dizer lá, se você não comparecer, o processo irá continuar. Mesmo sem sua aparência, sem o seu aparecimento. Informação o 6, indicação de fatos e fundamentos legais pertinentes. Ok? A intimação observará a antecedência mínima. Isso aqui também cai muito. Para você intimar alguém para se apresentar, tem que ter uma antecedência mínima de 3 dias quanto à data de comparecimento. Beleza? A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal. Olha as formas de intimação. Ciência no processo, durante o processo mesmo, já informa ele da ciência, via postal, com aviso de recebimento, por telegrama, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deverá ser feita por meio de publicação oficial. Então, vai ser feita uma publicação oficial, geralmente no diário oficial, aí, para que essa pessoa seja intimada. Ok? Artigo 5º, o parágrafo 5º fala: as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Isso aqui é bem interessante, porque imagino que a intimação foi entregue no lugar errado, a um vizinho errado, não foi na casa certa, foi ao vizinho. Chegou lá, o vizinho recebeu a intimação. Foi errado, não foi o procedimento correto. Mas vai que o vizinho comunique ao outro vizinho que deveria ser intimado e ele compareça ao local onde deveria comparecer. Então, essa intimação, que seria nula, ela vai passar a ser regular. O comparecimento do administrado supre a sua falta ou a irregularidade, ok? Isso cai muito, beleza? O artigo 27, o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento das verdades do fato, nem a renúncia do direito, nem a renúncia a direito pelo administrado. Presta atenção, não é porque o administrado, aquele que foi intimado, não comparece que vai ser entendido como a acusação ali é verdadeira e nem vai ser entendido que ele renunciou o direito de se defender. Não é isso, ok? O processo vai continuar em andamento, vai ter que provar que aquilo é verdadeiro. Não se entende que é verdadeiro só porque ele não compareceu. No prosseguimento do processo será garantido o direito de ampla defesa ao interessado. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em deveres, ônus, sanções, restrições ao exercício de direito e atividades e os atos de outra natureza. Então, se vai ter um ônus, vai ter um dever, uma sanção, uma restrição, um exercício do direito, atividade, um ato de outra natureza, o interessado precisa ser intimado. Beleza? Agora, o capítulo 10 da instrução. As atividades de instrução destinadas a averiguar, comprovar dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Presta atenção. Então, para que serve a instrução? Para averiguar, comprovar os dados, ou fazer análise, né, ali, para que você possa tomar a decisão, para que a autoridade possa tomar a decisão. Isso pode ocorrer de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável, sem prejuízo aqui do interessado, os interessados proporem atuações probatórias. Os interessados podem propor atuações ali para provar alguma coisa, a sua inocência ou alguém que está acusando, né, pode provar ali a culpa do outro, beleza? Então, nessa etapa aqui é uma etapa de averiguação de dados para tomar a decisão, ok? E os interessados podem propor ações probatórias. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários para a tomada de decisão. O órgão competente da instrução ele vai fazer constar nos autos do processo, né, os dados necessários à decisão. Então, tem que ter todas as informações necessárias para tomar a decisão nos autos do processo. Beleza? Os atos de instrução que exigem a atuação de interessados devem realizar-se de modo menos onoroso para estes. Então, deve ser um ato ali que não onere demais o interessado. Beleza? São inadmissíveis no processo provas obtidas por meio ilícito. Não pode admitir, aqui não tem salvo, né? Então, são inadmissíveis no processo, provas obtidas por meio ilícito. Se uma prova foi obtida por meio ilícito,
ilícito, aqui não tem ressalva. Elas são inadmissíveis, não vão ser analisadas, não podem ser levadas em conta. Beleza? O artigo 31 fala: quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir o direito de consulta pública. Direito de consulta pública para a manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Preste atenção. É um processo que envolve um assunto geral, de interesse geral. Então, nesse caso, por meio de um despacho, a administração pode, o órgão competente ali, né, pode abrir uma consulta pública, beleza? Para que terceiros, outras pessoas, se manifestem sobre o processo. Isso é antes da decisão. Isso também não pode prejudicar a parte interessada, beleza? A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, ok? Será divulgada aí pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos do processo, fixando-se prazo para o oferecimento de alegações escritas. Então, as pessoas físicas ou jurídicas interessadas ali no processo, que é de interesse geral, né, elas podem oferecer alegações escritas. Okay? O comparecimento à consulta pública não confere por si só a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada. Então, o fato de comparecer à consulta pública não indica que a pessoa está se colocando ali como interessado no processo, mas a ela é dado o direito de obter resposta fundamentada aí de alguma dúvida que ela possa ter, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Essa resposta pode ser comum a todas as alegações que forem iguais. Todo mundo perguntou a mesma coisa. Então, pode ser uma resposta só da administração para todos esses. Artigo 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade competente, né, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria. Então, se for um assunto muito importante, de grande relevância, a autoridade, é a juízo dela, ela que decide, pode realizar uma audiência pública para ocorrer debates sobre a matéria, sobre o assunto. Então, o público vai debater, perguntar, questionar, e aí a administração vai ter meios mais, outras ideias ali, outras análises que vão poder ajudá-la a tomar a decisão correta. O órgão, né, a autoridade ali, pode tomar uma decisão mais adequada por ouvir esses debates, beleza? Os órgãos e entidades administrativos em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, direto ou indiretamente por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. O artigo 34. Os resultados da consulta e da audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Então, os resultados da consulta, né, da audiência ali, tem que ser apresentados e tem que dizer qual foi o procedimento que foi aplicado ali, adotado para aquela audiência, beleza? Artigo 35. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Ou seja, se precisar de outros órgãos ou entidades, pode ser realizada uma reunião conjunta aí, com a participação ali dos representantes dos órgãos, tem que estar lavrado na ata e tem que estar junto aos autos do processo. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. Então, se o interessado alega um fato, ele deve provar aquele fato, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução no disposto no artigo 37 desta lei. Então, aquele interessado que propõe ali, né, que propõe uma alegação, ele deve provar aquela alegação. O artigo 37, quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos da respectiva cópia. Ou seja, se o administrado diz, olha, tem documentos lá na administração que provam a minha inocência, então o órgão competente ele deve, de ofício, né, possibilitar ali a obtenção dos documentos e das cópias que o administrado está citando. Beleza? O artigo 38, o interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria de objeto do processo. Então, pode juntar documentos, aqui, os documentos que eu tenho, pareceres, requerer diligências, perícias e também fazer alegações ali referentes à matéria. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório da decisão. Não o relatório da decisão, o relatório final, tem que ter uma motivação.
foi feito isso, por isso, por isso, por isso. Então, os documentos, os elementos das provas, né, todas as provas devem ser consideradas aí na motivação do relatório. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentadas, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas. Nós já vimos que provas ilícitas elas são inadmissíveis, impertinentes, não servem para o processo, desnecessárias, também não servem, ou protelatórias, são provas que só servem para atrasar o processo. Então, essas provas poderão ser recusadas, ok? Somente elas. Outras provas não. O artigo 39, quando for necessária a prestação de informações ou a prestação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Então, se for necessária a prestação de informações, provas pelo interessado, eles deverão ser intimados, dizendo ali a data, a hora e o local que ele deve comparecer. Não, lembrando que tem que ter uma intimação para comparecimento de no máximo, ou de no mínimo 3 dias, né? Ele tem que comparecer, tem no mínimo 3 dias para comparecer, beleza? No mínimo, ele pode ter mais, mas o mínimo é 3 dias. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Se por acaso a intimação não for atendida, se a matéria é relevante, o órgão pode suprir ali de ofício, né, a omissão, supriu e proferir a decisão que foi tomada. Ok? Artigo 40, quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessárias à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará em arquivamento do processo. Olha que artigo legal. Quando os dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, veja, para apreciar o pedido formulado. Então, o administrado fez um pedido e foi solicitado a ele dados, atuações, documentos, mas não foi atendido no prazo legal. Então, o que é que pode implicar? No arquivamento do processo. Beleza? Isso implicará aí no arquivamento do processo. Porque ele que está fazendo o pedido e ele não está fornecendo os documentos necessários. Então, processo arquivado. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. Então, os interessados têm que ser intimados com 3 dias úteis no mínimo, ok? De antecedência. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo de 15 dias. Então, se tem um órgão consultivo aí, o parecer tem que ser no prazo máximo, prazo máximo de 15 dias, salvo uma norma especial ou comprovada necessidade de prazo maior, ok? Mas se um órgão consultivo aí precisa ser ouvido, então o parecer deve ser emitido em 15 dias, salvo norma especial ou comprovada a necessidade de prazo maior. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva representação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Então, se é um parecer obrigatório e vinculante, o processo não pode continuar, porque para o processo continuar, é preciso ter o parecer daquela autoridade, daquele órgão consultivo, beleza? Preciso ter esse parecer. Se for um parecer obrigatório e vinculante. Agora, olha o parágrafo 2º. Se for um parecer obrigatório e não vinculante, deixar de ser emitido, se ele deixar de emitido, no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu. Então, aqui nós temos 2 situações. Primeiro, um parecer obrigatório e vinculante. Nesse caso, o processo não pode dar seguimento porque precisa desse parecer. No segundo caso, um parecer obrigatório e não vinculante, que não foi estabelecido aí, emitido no prazo legal. Nesse caso, o processo poderá ter prosseguimento, poderá ser decidido sem a necessidade desse parecer. No entanto, a responsabilidade de quem se omitiu, ela vai vir, ok? 2 casos diferentes. Artigo 43. Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacitação técnica. Então, imagine que foi necessário aí um laudo técnico de um órgão administrativo e este órgão não cumpriu o prazo assinalado. Então, o órgão responsável pela instrução, né, ele pode solicitar um laudo técnico a outro órgão que tenha também capacidade técnica para fazer isso. Encerrada a instrução,
Veja que a instrução serve para avaliar as provas, fazer averiguações, fazer todo esse processo aí para se organizar para tomar a decisão. Encerrada essa fase de instrução, o interessado terá o direito de se manifestar no prazo de 10 dias. Mais uma data, 10 dias. É importante você lembrar para que não possa errar na prova, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Então, se perguntar qual é o prazo para o interessado se manifestar após encerrada a fase de instrução, 10 dias, salvo se tiver aí um outro prazo legalmente fixado. Ok? Parágrafo 45. Ou parágrafo ok. Artigo 45. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Se for um caso muito urgente, em que tenha risco iminente, a autoridade poderá adotar as providências sem a prévia manifestação do interessado. A manifestação que fala aí no artigo 44, ok? Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Então, nesses casos aí, o interessado tem direito, né, a obter do processo certidões, cópias, dados, documentos, só que eles não podem ter dados protegidos de terceiros por sigilo ou direito à privacidade, à honra e à imagem. E o artigo 47, o órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final, então vamos lá, o órgão de instrução fez toda a instrução do processo, aí ele não tem a capacidade para proferir, para emitir a decisão final. O que é que ele vai fazer? Elaborar um relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formular a proposta de decisão. Ele não vai dar a decisão, ele vai propor uma decisão, objetivamente justificada, e vai encaminhar aí para a autoridade competente. Então, se o órgão de instrução não tiver a capacidade de decidir, ele vai fazer um relatório, vai falar qual é o pedido inicial, qual é o conteúdo das fases do procedimento, vai fazer ali uma proposta de decisão e encaminha para a autoridade competente. Aí a autoridade competente vai tomar a decisão. Ok? A participação na reunião, que poderá incluir o direito à voz, será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. Aí o artigo 49b fala que os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados, né? Como de acordo lá com o artigo 26, que fala da intimação. O artigo 49e fala que cada órgão ou entidade participante é responsável pela elaboração de um documento específico sobre o tema atinente à respectiva competência, a fim de subsidiar os trabalhos e integrar o processo da decisão coordenada. No parágrafo único, o documento previsto no CAPT, ou seja, esse documento específico, abordará a questão objeto da decisão coordenada e eventuais precedentes. O artigo 49F diz que, se houver um dissenso, né, ou seja, uma divergência ali na solução do objeto da decisão, deverá ser manifestada durante as reuniões, de forma fundamentada, acompanhada das propostas de solução e de alteração necessária para a resolução da questão. Ou seja, se houver ali uma contradição, uma diferença de ideias, tem que ser apresentada na reunião, fundamentada e acompanhada aí da proposta de solução. Isso aqui está desse jeito, por isso, e a solução seria isso aqui, ok? Parágrafo único, não poderá ser arguida matéria estranha ao objeto da convocação. Então, não pode levantar aí uma matéria estranha ao objeto da convocação. Foi convocado para isso, vai ser desse jeito, ok? A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata, que conterá as seguintes informações: o relato sobre os itens da pauta, a síntese dos fundamentos aduzidos, síntese das teses pertinentes ao objeto de convocação, o registro das orientações, das diretrizes, das soluções ou das propostas dos atos governamentais relativos ao objeto de convocação, o posicionamento dos participantes para subsidiar a futura atuação governamental em matéria idêntica ou similar e a decisão de cada órgão ou entidade, relativa à matéria sujeita à competência. Então, são essas coisas que serão tratadas aí na decisão coordenada. Até a assinatura da ata, poderá ser complementada a fundamentação da decisão da autoridade. Note que até a assinatura da ata, ok? Ou do agente a respeito de matéria de competência do órgão ou da entidade representada. No parágrafo 3, a ata será publicada por extrato no Diário Oficial da União, do qual deverão constar, além do registro referido no inciso 4 do CAPT, seja o registro das orientações, das diretrizes, das soluções, das propostas, também os dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra a ata em seu inteiro teor, para conhecimento dos interessados. Capítulo 12 da motivação. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, que decidam processo administrativo de concurso ou seleção pública, que dispensem ou declarem a inexigibilidade do processo licitatório, ou que decidam recursos administrativos ou de decorram de reexame de ofício. Então, coisas que vão afetar
alguém, precisam ser motivadas, mostrando ali os fatos e os fundamentos jurídicos. Ok? Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Então, se tiver uma divergência ali com a jurisprudência ou tiver uma divergência do parecer de um especialista, de um laudo, de uma proposta, também tem que ser motivado. Ok? E o inciso 8, importem em anulação, revogação, suspensão, convalidação de ato administrativo. Nesses casos também, para anular, revogar, suspensão ou convalidação de ato administrativo, é necessário que haja uma motivação. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, ou seja, tem uma lógica ali, né? Podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. A motivação das decisões de órgão colegiado e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Então, esses são os atos que devem ser motivados, né? Quando acontecerem essas situações aí, deve haver aí uma motivação para os atos administrativos. Beleza? Vamos ao capítulo 13. Da desistência e outros casos de extinção do processo. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar aos direitos ali disponíveis. Né? Então, o interessado pode desistir ou renunciar do processo, beleza? Havendo vários interessados, se um desistir, a renúncia atinge somente aquele que tenha formulado ali a desistência, né? A desistência ou a renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Então, veja, se o interessado renunciar ou desistir e a administração vê que aquele caso ali tem um interesse público por trás, essa desistência ou essa renúncia não vai prejudicar ali o prosseguimento do processo, ok? O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Então, pode ser extinto o processo aí, quando exaurida a finalidade, não tem mais finalidade no interesse público, ou o objeto da decisão se torna impossível, ou inútil, né? Não serve para mais nada, ou prejudicado aí por fato que ocorreu posteriormente. Beleza? O capítulo 14, vamos falar de um tema muito cobrado em concurso público, que é a anulação, revogação e convalidação de atos administrativos. O artigo 53 fala que a administração deve anular os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Então, ato ilegal deve ser anulado pela administração. E a administração pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Existem atos chamados atos discricionários. E a administração tem a discricionalidade ali para poder praticá-los ou não. Quando a administração verifica que esse ato discricionário não é mais conveniente, não é mais oportuno, então eles podem ser revogados, ok? Então, ato ilegal anula ato que não é mais conveniente ou oportuno, pode ser revogado, beleza? Claro, tem que respeitar os direitos que foram adquiridos. Sobre a decadência, até quanto tempo a administração tem para anular um ato que foi praticado de forma ilegal? O direito da administração de anular os atos administrativos que decorrem de efeitos favoráveis para os destinatários decai ali em 5 anos. Então, vamos dizer, a administração praticou um ato que trouxe benefício a um destinatário. A administração tem 5 anos para anular esse ato. E começa a contar de quanto? Contados da data que foram praticados os atos ali, né? Então, o ato foi praticado hoje, trouxe benefício a um destinatário, daqui a 5 anos, até 5 anos, a administração pode anular esse ato, salvo se for comprovado uma fé. Se por acaso o destinatário tramou para que ele recebesse aquele benefício de forma ilegal, então esse prazo decadencial não vale, beleza? No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da data da percepção do primeiro pagamento. Então, se é um efeito patrimonial contínuo ali, a pessoa está recebendo um benefício continuamente, o prazo para a decadência começa a contar aí do primeiro pagamento, beleza? O parágrafo 2º considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. O artigo 55 diz, em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Convalidar um ato é meio que consertar um ato, ok? O ato ali teve algum prejuízo, fez um defeito na forma, ok? Um defeito na forma, o modo como foi praticado não foi correto, mas é um defeito que é sanável, então ele pode ser consertado, convalidado pela própria administração, beleza? Então, convalidar um ato é justamente consertar, torná-lo válido apesar de um defeito.
corrige-se aquele defeito que é sanado. Agora nós vamos falar dos recursos administrativos, né? A pessoa tem direito ali a recorrer de um processo administrativo. O artigo 57 fala o seguinte, fala que o recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas. Então, cuidado que a questão pode botar lá 2 instâncias, 4 instâncias, 3, salvo disposição legal diversa, ok? E as questões dessa lei muitas vezes cobram a literalidade, né? Artigo 58 tem legitimidade para interpor recurso. Os titulares de direito e interesse que forem parte do processo, aqueles cujo direito e interesse forem indiretamente afetados pela decisão recorrida, as organizações, associações, representativos, no tocante a direitos e interesses coletivos, os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Lembre, ou seja, tem legitimidade para interpor recurso aquele que foi interessado. Quando a gente estudou lá quem eram os interessados, era justamente esses mesmos aqui, ok? Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação da decisão oficial da decisão recorrida. Então, a partir da decisão recorrida, teve a divulgação ali, ou da ciência da divulgação, você tem 10 dias para interpor recurso daquela decisão administrativa. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo de 30 dias. Então, o prazo para decidir um recurso, 30 dias. Mas, em alguns casos, a lei pode fixar um prazo diferente. Isso acontece a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. No momento que o órgão competente recebe o auto, ele tem 30 dias para tomar a decisão aí sobre o recurso, né? Parágrafo aqui, segundo parágrafo, o prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado, 30 dias poderá ser prorrogado, por igual período, ante justificativa explícita. Então, para a autoridade ali prorrogar esse prazo de 30 dias, para mais 30 dias, ele tem que explicar, ok? Tem que ter uma justificativa aí explícita. O artigo 60, o recurso interpõe-se por meio de requerimento, no qual o recorrente deverá expor os fatos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. O artigo 61, a disposição legal em contrário, salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Ou seja, o recurso não vai suspender aí os efeitos da decisão, ok? Não vai ter efeitos suspensivos, salvo se tiver disposição legal em contrário. Parágrafo único. Havendo justo receio do prejuízo, de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Ou seja, se for uma situação que a execução da decisão traga ali prejuízo de difícil ou incerta reparação, seja um prejuízo que não dê para ser reparado, ou seja, muito difícil de ser reparado, a autoridade poderá aí suspender, trazer efeito suspensivo ao recurso. Ou seja, a execução da decisão não vai ser realizada naquele momento, vai ser realizada após a decisão do recurso. Beleza? Artigo 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 5 dias úteis, apresentem alegações. Então, foi interposto o recurso. O órgão competente que deverá decidir sobre o recurso tem que intimar todos os interessados para que no prazo de 5 dias úteis apresentem as alegações. O recurso não será conhecido, aceito, quando for interposto fora do prazo. Por exemplo, a pessoa tem 10 dias lá, né, para recorrer. Tem aqui, ó, é de 10 dias o prazo para interposição do recurso, contados a partir da ciência da divulgação. Nesse caso, se tem 10 dias e a pessoa interpõe esse recurso após os 10 dias, significa dizer que não vai ser aceito. For feito também perante órgão incompetente, for feito porque não é legitimado, ou seja, não é interessado, né, e for feito após exaurida a defesa, exaurida a esfera administrativa. Passou ali as 3 instâncias, não tem como mais aceitar esse recurso. Na hipótese do inciso 2, que foi interposto aí o recurso perante a autoridade incompetente, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para o recurso. Ou seja, a pessoa que está recorrendo interpôs o recurso ali perante a autoridade incompetente, no local errado. Então, o servidor que está ali atendendo, ele vai dizer, não, você tem que interpor esse recurso nessa autoridade, em tal autoridade, que ela é competente. Nesse caso, vai ser devolvido o prazo, ou seja, vai começar a contar de novo o prazo de 10 dias. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal. Então, a administração pode, sim, rever de ofício o ato que foi praticado ilegal, desde que não ocorrida a perclusão administrativa. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida. Isso aqui é interessante. Então, o órgão pode modificar, até mesmo agravar a decisão recorrida. A gente vai ver que isso acontece no recurso. Tem uma diferença da revisão, beleza? Já já a gente vê isso. Então, o órgão pode anular, pode revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, pode também modificar. Agora, se o órgão for, aqui no parágrafo 1º, se a aplicação do disposto nesse artigo, ou seja, essa modificação aí, decorrer gravame, ou seja, vai agravar a situação do decorrente, daquele que está recorrendo, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.
Então, se existir essa possibilidade de agravar a situação, então ele tem que ser cientificado. O recorrente tem que ser cientificado para que ele possa formular sua decisão, suas alegações ali antes da decisão. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Então, se não foi seguida ali a orientação de uma súmula vinculante, que uma súmula vinculante é uma súmula que vincula, que obriga a agir daquele modo, ok? Agir daquele modo. Então, se isso ocorrer, a autoridade competente, o órgão competente, tem que explicitar. Não foi aplicada a súmula por isso, por isso, por isso. Ou foi aplicada a súmula por isso, ok? Artigo 64. Acolhida pelo STF a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dá-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Então, se for recorrido e o STF aceitar essa reclamação, e realmente foi de encontro à súmula, vai ser dado ciência à autoridade para ela corrigir e, inclusive, as decisões futuras deverão seguir a mesma orientação. Okay? Artigo 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo. Estão falando de revisão. Okay? A qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo 1. Da revisão do processo, preste atenção, da revisão do processo não poderá resultar agravamento. Então, a diferença aí entre revisão e recurso, porque existe uma diferença, a gente viu que da revisão não pode haver um agravamento da sanção, mas do recurso pode. Então, qual a diferença da decisão da revisão e do recurso? O recurso se dá dentro do próprio processo. O processo está rolando ali, a pessoa tem o direito de recorrer, mas a revisão do processo, a revisão ocorre quando o processo já se encerrou. Então, existe essa diferença. Então, dentro do processo, no caso do recurso, sim, pode haver um agravamento da situação. Agora, na revisão, que tem que ter surgido um fato novo, aí não pode haver um agravamento da situação. 16 dos prazos. Vamos encerrar a Lei 9784, porque são 70 artigos e já estamos no 66. Então, vamos falar aqui dos prazos. Primeiro, que os prazos começam a correr da data de cientificação oficial. Ou seja, quando o interessado ali, que tem que praticar o ato, ele recebe a ciência oficialmente, o prazo começa a correr. Interessante que exclui-se da contagem o dia do começo do prazo e inclui-se o dia do vencimento. Então, se o prazo é de 20, começa a correr no dia 20, ok? E são de 5 dias, então o dia 20 não conta, aí vai contar o dia 21, 22, 23, 24 e 25. O dia 25, que é o último dia aqui, vai ser contado, ok? Beleza? Então aqui é tranquilo. Exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. Olhe para esse parágrafo primeiro aqui. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou o expediente, for encerrado antes da hora normal. Preste atenção. Se o prazo do dia 25, vamos usar aqui esse dia 25, ó, ele encerra em um dia que não tem expediente, ou o expediente encerrou antes da hora normal, o que é que vai ocorrer? Esse prazo vai ser prorrogado para o próximo dia útil, ok? Para o próximo dia útil. Parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Ou seja, vai contar ali seguido, não vai contar somente os dias úteis. Dias úteis e inúteis, ok? Parágrafo 3º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Ou seja, se um prazo é em mês, por exemplo, de 28 do 10 a 28 do 11. De data a data, ok? De data a data. Tranquilo? Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Preste atenção, se é um prazo de um mês e ele começou a correr no dia 29 do 1, ele vai até 29 do 2. Agora imagine que seja um ano que não tenha 29 de fevereiro, que o mês de fevereiro vai só até o dia 28. Ele vai correr até o último dia do mês, ou seja, vai até o dia 28 de fevereiro. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Capítulo 17. Das sanções. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurando sempre o direito de defesa. Natureza pecuniária tem a ver com dinheiro, ok? Ou obrigação ali, você vai ter que pagar uma multa, alguma coisa, ou uma obrigação de fazer algo ou de deixar de fazer algo. Beleza? Vamos aos últimos artigos aqui, das disposições finais, capítulo 18. O artigo 69 diz assim: os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria.
Então, se existir já uma lei própria sobre processo administrativo, esses processos continuarão a ser regidos por essa lei. Mas a Lei 9784 pode ser aplicada subsidiariamente aos preceitos desta lei, né? Ou seja, apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei vão ser aplicados aí aos processos que já têm uma lei específica, beleza? Artigo 69A terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado, uma pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, uma pessoa portadora de deficiência física ou mental, ou uma pessoa que tem uma dessas doenças, ó, tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia, hanseníase, paralisia, cardiopatia, doença de Parkinson. Essas doenças aí serão também, terão prioridade, beleza? A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Então, a pessoa interessada na obtenção do benefício, que benefício? O benefício dessa prioridade, ok? Ela deve requerer diante da autoridade competente. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. E aqui, finalmente, artigo 70, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Fim. Acabamos a lei 9784. Se você chegou até aqui, parabéns, viu? É difícil a gente estudar uma lei completa. Espero que tenham gostado. Se tem dúvidas, comente aí. Claro que algumas coisas você vai ter que dar uma pesquisada a mais, porque não dá para a gente abranger todos os detalhes da lei, mas com certeza podemos ter aqui uma leitura e um comentário de todos os artigos dessa lei e com certeza vai ser de grande ajuda. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.